Olá, você está escutando o Escovando Bits, o podcast da Codecom. Eu sou o Gabriel Nunes, organizador da Codecom, apresentador desse podcast, e eu só queria dizer que eu lembrei de uma frase hoje que é cultura como estratégia no café da manhã. Eu sou o Alexandre, co-host aqui no podcast, e cultura na engenharia de software não é Gilberto Gil no código. Não entendi, mas vai lá. Quem mais tá com a gente aí? Boa, eu sou o Eduardo Matos, e eu sou carioca, mas sou gente boa. Boa. Meu nome é Luiz Carlos, estamos aí para falar sobre algo que às vezes tem empresa que nem sabe que existe, né? Mas vamos falar sobre essas polêmicas aí. Boa. Então hoje, como você já deve ter visto no título do podcast, hoje a gente vai falar sobre cultura de engenharia de... Não, eu não tenho cultura de engenharia de comunicação, não. É comunicação e cultura de engenharia. Então, algo aí que, como o Luiz Carlos falou, já tem empresa que nem sabe que existe, mas é importante, né? A gente discutir sobre esse assunto, porque eu acho que ajuda bastante, né? E só dando um adendo aqui, o episódio de hoje é patrocinado pela Full Cycle, e eu vou falar um pouquinho aqui sobre uma nova imersão aí que a Full Cycle tá fazendo. A Full Cycle está promovendo um evento para devs com pelo menos 8 anos de experiência. Durante uma semana, você vai desenvolver na prática um sistema de rastreamento de veículos baseado em microserviços, que permitirá monitorar múltiplos veículos e seus trajetos simultaneamente em tempo real. Serão utilizadas tecnologias de ponta para o desenvolvimento desse projeto: Docker, Go, Kafka, Nest.js, Next.js, Tailwind, CSS e Google Maps. Além disso, ao longo da semana, você terá acesso a lives exclusivas com participação especiais de profissionais renomados no mercado que vão compartilhar dicas e insights valiosos para acelerar seu crescimento profissional. Participe do evento se você quer ter mais confiança ao desenvolver e não ficar para trás, trabalhar em grandes empresas, trabalhar em grandes projetos, se manter atualizado das novas tecnologias, ser mais valorizado e aumentar seu salário, é claro. Este é um evento online 100% gratuito que vai te ajudar na prática a desenvolver as principais habilidades exigidas pelas empresas no mercado, sendo capaz de trabalhar em projetos de grande porte, com total confiança e desenvolvendo do jeito certo. Acesse o link na descrição do episódio para saber mais. Vai estar nessa imersão aí também, Luiz? Sim, tô na frente mais uma vez aí, nem sei como que a gente dá conta de trabalhar com todas essas tecnologias aí durante uma semana, mas a gente faz acontecer aí. Mas vou dizer, cara, eu participei de algumas imersões e participei de uma que foi muito importante pra mim, que a gente estava desenvolvendo uma coisa que a imersão tratou, que é uma etiqueteria online. A gente conseguiu ter insights bons pra poder mexer um pouquinho do que a gente tava fazendo e a experiência foi muito legal, cara. Não é puxação de saco, tá? É realidade mesmo. Pra quem tá escutando o podcast aqui, talvez não conheça, né? O Edu Matos, o Luiz, aí o Alexandre todo mundo já conhece, né? Tá aí sim. Mas se quiser se apresentar aí, Edu, falar um pouquinho sobre você, o que você faz. Claro, com certeza. Primeiro, obrigado pelo convite, muito legal estar aqui conversando com vocês sobre um assunto bastante interessante. Bom, eu sou o Eduardo Matos, eu sou host do podcast Técnicas de Pros, então, outro podcast aqui. Eu sou autor do livro de Data Tech Lead, que fala sobre como dar esse salto, né, vamos dizer, de engenheiro, de desenvolvedor para a posição de Tech Lead, e também fundador da Escola Forja, que é uma escola focada na formação de líderes na área de tecnologia. Resumão, é isso aí. E o Luiz já participou aqui de outros podcasts nossos também, mas tá aí de novo. Se apresenta aí, Luiz. Salve das beleza, como de costume, né? O pessoal normalmente vai pedir isso se eu não falar. Se você show na Full Cycle hoje. Já tenho uma boa bagagem na área de tecnologia, já tive minha software house, já trabalhei com consultoria, já dei aula, principalmente hoje estou nessa parte educacional, fora também essa parte de gestão dentro da Full Cycle. E minha paixão mesmo sempre foi desenvolver, mesmo que eu hoje não desenvolvo como eu desenvolvia mais, mas assim, sempre a mão fica coçando igual nessas imersões agora. É legal que a gente codifica de novo, revê muitos conceitos e etc, mas tecnologia para mim é algo bem legal, apesar que, né, recentemente teve a pesquisa do Stack Overflow que mostrou lá quase 80% dos desenvolvedores, profissionais de tecnologia odeiam as suas profissões, mas eu acho que eu não tô dentro dessa. Mas, enfim, é isso aí. Bom, então, entrando no assunto, eu acho que como a gente falou rapidinho ali no começo, né, que talvez tem empresas que nem saibam o que é cultura de engenharia ou só vão fazendo ali, eu queria
saber se vocês sabem explicar o que é uma cultura de engenharia. Tipo, esse nome tão bonito que a gente coloca no papel. Não sei se alguém quer começar explicando aí o que vocês entendem como cultura de engenharia. Calma. Pode ser um de cada vez, Eu posso começar aqui, então. Aí vai ser bem interessante ouvir o Luiz, enfim, o CTO, acho que vai dar uma visão muito mais abrangente pra gente. Mas vou dar um pouquinho a minha visão, né? Pra mim, cultura de engenharia tem muito a ver com a gente, como, vamos dizer assim, né, como profissionais de tecnologia, buscarmos criar vamos dizer assim, um ambiente onde a gente preze pelas boas práticas, preze por fazer bem feito, com carinho aquilo que a gente se propõe a fazer, para que lá na outra ponta a gente saia com resultados de negócio. Por mais que a gente tenha, vamos dizer assim, uma massa de programadores ainda no mercado, infelizmente, que preocupam-se só com a parte técnica da coisa, com, eu vou usar uma fila ou não, eu vou usar um banco de dados ou outro. No final das contas, o que a gente quer é buscar o resultado de negócio. Então, para mim, a cultura de engenharia minimamente saudável, uma cultura que se preocupa, por um lado, em construir algo que faz sentido com o de negócio, e outro também fazer com carinho ali para fazer algo bem feito, que, vamos dizer assim, né, não só atenda as necessidades de negócio hoje, mas também no futuro que a gente consegue enxergar ainda. Então, também não é aquela coisa, não vou criar um negócio à prova do futuro. Não existe isso. Se você está buscando isso, então provavelmente você está gastando muito dinheiro e levando muito tempo para construir algo que provavelmente não vai precisar lá na frente. Então, acho que essa preocupação com criar algo decente do ponto de vista de negócio, que resolve o problema e que é feito com carinho, bem feito, eu acho que para mim vamos dizer assim, um grande resumo do que é uma cultura de engenharia que pelo menos eu prezo por criar, eu tento criar. Eu acho que o Eduardo postou muito bem, eu acho que é isso mesmo. Quando a gente está falando de cultura de engenharia, nós estamos falando de boas práticas e uma série de processos para que a gente consiga, de fato, entregar resultado com tecnologia. Porque algo que costuma acontecer com o tempo é que cada vez mais as equipes vão se degradando, a tecnologia vai se tornando algo como se fosse uma unha, né? Toda semana a gente pode cortar alguma coisa, né? Assim que as empresas sempre veem, que a tecnologia sempre custa, né? Sempre corta. A gente viu ultimamente como que as empresas lidaram com as demissões, né? Empresas da área de tecnologia, principalmente, fizeram layoffs muito grandes. Então, a gente precisa de ter uma série de boas práticas para conseguir entregar essa tecnologia, que ela não somente seja tecnologia pela tecnologia, que ela gere valor, que ela seja integrada com outras áreas da empresa, que ela entregue resultado para o cliente, que os stakeholders consigam ver o que está acontecendo, né? A tecnologia conecta tudo. Então, a tecnologia não é uma pastelaria, a gente costuma também falar. A gente precisa de ter processos e fazer a coisa de forma profissional mesmo. Às vezes eu vejo que as empresas não dão valor a isso, né? Eu acho engraçado que muitas outras áreas se levam mais a sério. Quando é TI, parece que é tipo assim, vamos de qualquer forma, faz de qualquer jeito e enfim, aí você acaba tendo várias empresas com vários problemas e às vezes a empresa nem sabe o que está acontecendo, justamente porque está faltando essa cultura aí de levar a coisa mais a sério na hora de entregar tecnologia. Quando a gente pensa em cultura organizacional, a gente já tem muito que, assim, claro, é algo que está escrito, né, que faz parte lá da missão, valores da empresa e tal, mas ela também é muito exemplo, né? E no caso de cultura de engenharia, pensando em cultura de engenharia de software propriamente dito, ela é mais um documento ou a gente consegue lidar com isso no dia a dia? Tem alguma ferramenta ou algum modelo mental que a gente pode utilizar para tentar fomentar que uma cultura de engenharia mesmo, de a gente sempre pensar o problema de alguma maneira diferente, possa ajudar a gente dentro da empresa? Tipo, eu fico imaginando se é uma coisa transparente, assim, que ela está ali e ela acontece, ou, tipo, tem que ter um trabalho, né? Eu acho que é nessa pegada, assim. Na minha visão, vamos dizer assim, a cultura, de maneira geral, não é algo que está escrito, apesar de poder estar escrito, ele não necessariamente está escrito, mas é o que acontece no dia a dia. Então, independente do que está no papel, do que está na parede, do que as pessoas, sei lá, os líderes sérios da empresa falam, o que as pessoas fazem no dia a dia, que é a representação da cultura. Isso pode ser ou não documentado, e pode ser, caso seja documentado, pode ser útil para outras pessoas, na hora de propagar, de passar informação. Então, acho que essa documentação, ela pode ser, é uma forma, vamos dizer assim, pelo menos, de passar essa cultura adiante. Isso não garante, mas é uma forma. Mas, para mim, muito trabalho ali do dia a dia.
E um negócio que eu acho interessante também mencionar é quando a gente fala de cultura, geralmente a gente pensa em algo estático, né? Então, quando a gente fala, especialmente quando a gente vai muito lá em cima em valores da empresa, algo nessa linha, repare que isso não muda com muita frequência. Mas cultura, a minha visão, deveria mudar ou muda. Em muitos casos a gente não percebe, com uma certa frequência. Tá? Talvez ela não mude tanto assim, já é esperado que ela não mude tão rápido, mas ela muda e deveria mudar. Porque, dado que a empresa hoje está numa situação, talvez ela está buscando uma coisa que hoje ela não consegue fazer, ou tem muita dificuldade, então naturalmente a cultura deveria ser minimamente modelada e modificada para que ela tenha mais chance de alcançar o resultado dela. Então, para mim, cultura é algo muito mais orgânico, porém que muda, vamos dizer assim, lentamente, e que vamos dizer assim, a representação do que acontece no dia a dia. Então, se as pessoas, por exemplo, têm vamos dizer assim, independente de, sei lá, o CTO falou que é importante fazer testes automatizados, mas se os times não fazem testes automatizados, então a cultura é de não criar testes. Daí, enfim, cabe talvez as lideranças mais sêniores da empresa decidisse, ok, até que ponto isso é aceitável pra mim ou não é. Se não é, então eu vou trabalhar pra mudar essa cultura. Aí, enfim, pode ser uma mudança maior nesse caso, mas no geral a gente acaba vendo mudanças um pouco menores acontecendo. Geralmente mudanças muito grandes acontecem quando aparece um novo líder sênior na empresa, alguma coisa assim, aí a cultura tende a mudar, enfim, um pouquinho de forma radical. Tem um gestor que trabalha numa empresa de TI, que não vem ao caso, mas ele tem uma frase que eu acho muito boa, que é a seguinte: cultura é aquilo que seus funcionários fazem enquanto você não está vendo, né? Exatamente. Esse podcast me lembrou de um livro, inclusive fica a dica para todo mundo poder dar uma lida, chamado Projeto Fênix, né? Ele tem a versão dele em inglês, mas ele tem a tradução também. Cultura é justamente o que o Eduardo e o Alexandre estão falando, é algo muito abrangente, não tem como falar exatamente o que é. Documentação é uma das coisas que está dentro dessa cultura, mas a cultura é justamente o que está se fazendo ali no dia a dia para que a gente consiga continuar entregando valores, mitigando riscos, prevendo falhas, criando todo um processo para que essa tecnologia continue fluindo, né, para que a empresa consiga extrair valor disso, que continue gerando valor. Não adianta nada eu ter tecnologia dentro da minha empresa se os custos estão sendo maiores que os benefícios, né? Então a gente gera cultura não é porque ninguém gosta, na verdade, né? Eu entendo dessa forma, porque se a gente gostasse, se implementaria um monte de coisas. A gente faz exatamente porque a empresa tem que ser um ambiente coeso ali, a tecnologia ela tem que estar em conjunto com todas as áreas. Então vai entrar uma série de boas práticas envolvendo automação, DevOps, testes, metodologias ágeis, né? Entra uma série de coisas, isso depende do tamanho da empresa, das equipes envolvidas, né? E gera o que é uma cultura, né? São práticas, coisas que estão intrínsecas ali no seu DNA que você faz, né? Então não tem como a gente falar exatamente o que é, mas quando a gente fala cultura, a gente sabe que está caminhando com um modo de comportamento e como você está regendo aquilo ali. E esse negócio de documentação e tal, eu acho que é bastante importante, né, a gente falar sobre isso. E também eu acho que esse tema sobre os líderes sênior que estão puxando, né? Tipo, tem uma comunicação clara em texto, porque eu já trabalhei em algumas empresas e eu lembro de terem empresas, não necessariamente cultura de engenharia, mas cultura de documentar mais as coisas, de ter as coisas melhor escritas, assim, até teve outro podcast que a gente gravou com o pessoal falando sobre Developer Experience, falando bastante sobre isso, assim, de tipo, tu documentar, porque chegou um engenheiro novo lá, chegou um dev novo na empresa, e ele vai começar a questionar por que escolheram fazer dessa forma. Mas aí tu tem lá documentado que naquela época foi feito um RFC, sei lá, que a galera discutiu sobre esse assunto. Vocês acham que isso também é importante, tipo, a empresa... Tipo, antes até de pensar em ter uma cultura de engenharia, ela pensar em ter essa cultura de documentar melhor as coisas, de escrever, ou isso também é tipo, não, acho que não precisa, isso vai pegando ali no dia a dia. O que vocês pensam sobre isso? Acho que no fim das contas, vamos pensar que uma pessoa nova acabou de chegar na empresa. Se ela acabou de chegar na empresa, então provavelmente ela vai olhar como que os colegas dela trabalham e vai tentar fazer algo mais ou menos semelhante. Ela não vai tentar destoar, a não ser que, sei lá, seja muito questionador, alguma coisa assim, pode ser que ela questione realmente muitos pontos. Isso pode ser útil ou não, dependendo da situação.
mas a tendência natural é que a maioria das pessoas, quando chega, ela vai mais ou menos tentar se adequar ao que está acontecendo ali, tá? Então, enfim, a forma como as coisas acontecem já dá uma direção na pessoa. Porém, isso não garante, por exemplo, que a forma como uma equipe atua, a outra equipe vai atuar. Então, acho que aí entra, vamos dizer assim, a importância da parte da comunicação de maneira geral. E documentação nada mais é do que uma forma de comunicar. Então você deixa isso escrito em algum lugar, deixa documentado, pode ser um vídeo, pode ser, enfim, algum outro formato, mas que, vamos dizer assim, é mais um ponto de contato com as pessoas sobre como que as coisas deveriam funcionar. Seja do ponto de vista de engenharia puramente, seja do ponto de vista até da própria cultura, do que é esperado de como as pessoas se comportam. Só dando um passo atrás aqui, quando a gente pensa em documentação um pouco mais técnica nesse caso, eu acho que ela, vamos dizer assim, ela é uma ferramenta para, no fim das contas, resolver problemas. Então, qual o problema que a gente está tentando resolver? Acho que essa é a pergunta que a gente deve estar se fazendo. É claro que existem problemas muito comuns que acontecem na maioria das empresas, que por que isso aconteceu? Então aí entra a documentação, você comentou, Gabriel. Ou então, como que tal coisa funciona? Cara, beleza, você pode ir na pessoa, na equipe que criou aquele código. Mas, cara, e se você puder ter uma documentação, será que não é muito melhor, muito mais fácil você fazer isso, ao invés de precisar interromper aquela pessoa? E se ela tiver de férias? E se aquele time for desfeito? Se todo mundo daquele time que desenvolveu já não estiver mais na empresa? Então, a documentação acaba sendo algo muito importante, tá? Em boa parte dos casos, para quando a gente pensa em, vamos dizer assim, né, em desacoplar uma tecnologia, a forma como as coisas são feitas, daquela pessoa, daquele time que criou aquilo. Então é uma forma de comunicar e de desacoplar e de fazer com que os times consigam entregar mais rápido do outro lado. E tem que cuidar também para a documentação ser bem escrita, né? Porque a gente até leu uma história esses tempos de um cara que ele tinha acabado de entrar na empresa, daí ele foi seguir o tutorial de configurar o ambiente, e daí tinha lá o login e a senha do banco de produção, só que daí tava escrito embaixo assim, depois lembre de mudar isso, sabe? Tipo, daí obviamente que o cara fez cagada, sabe? Mas enfim. Luiz, antes de tu seguir, mas talvez até jogando um ponto aqui a mais. Quando eu penso, pelo menos, em cultura de engenharia e aqui eu tô falando de engenharia de tecnologia, engenharia de software, eu penso que ela é uma cultura de como que a gente vai resolver problemas. Ou seja, tem que estar claro na cabeça de todo mundo dentro da empresa qual que é o caminho pra gente ou criar uma nova solução ou resolver um problema. Nesse caso, boilerplates, pacotes padrões dentro da empresa, um design system, uma biblioteca interna, isso faz parte desse ambiente de cultura? Ou fomentar isso também fomentar essa cultura de engenharia dentro da empresa? Sim, com certeza. Inclusive, eu queria concordar com o que o Eduardo estava falando e falar também sobre uma outra visão sobre essa questão de documentação, que vamos imaginar que toda empresa vai passar sempre por falhas críticas, né? Às vezes sistemas ficam inoperantes, ficam fora do ar e etc. E a documentação não é só das coisas a serem feitas, pode documentar também o que aconteceu. A gente chama isso de post-mortem, né? Aconteceu uma falha crítica, a gente documenta tudo o que aconteceu para que as equipes, a empresa aprenda para evitar que ocorra de novo. Então, quando você documenta, você vai criando um histórico, vai entendendo por que as coisas estão acontecendo, você vai se planejando e te dá informações até dos próximos passos do que é necessário ser feito, né? Então, sem documentação, a gente fica totalmente sem visão. Agora, em termos do que usar, né, respondendo o que o Alexandre perguntou, a minha visão sobre isso cada empresa pode definir muito bem qual é a forma de documentação, o que ela quer utilizar. É porque hoje, principalmente, a gente tem tantas opções, a gente pode usar diagrama C4, UML, texto puro, Markdown, qualquer coisa assim. Eu acho que isso vai de encontro com a cultura da própria empresa de como funcionam as coisas. Muitas empresas, às vezes, podem ser a coisa mais textual, outras empresas podem ser mais visuais, as empresas podem experimentar isso ao longo do processo, né? Eu tenho os meus gostos pessoais, mas nesse caso eu vejo assim, o que vale é você estar documentando de alguma forma. A questão é essa, tem algum tipo de histórico, a gente tem que olhar ali e saber o que está acontecendo, o que houve, quais as decisões que foram tomadas, né? E aí você consegue ter uma rastreabilidade, planejamento, as pessoas novas que estão entrando, não só pessoas que estão sendo contratadas, mas pessoas que estão sendo movidas de outros times, né? Elas vão conseguir ter um contexto e conseguir se comunicar muito melhor também. Agora, o que eu só não gosto, né, voltando àquele modelo waterfall, que na verdade ainda existe, né? Eu não acho legal
essa história de que, assim, a gente documenta tanto de forma exaustiva que a parte mais importante ali, que é entregar a solução tecnológica, a gente deixa de lado também, né? Então tem que ter uma certa harmonia na coisa, né? Assim, não é aquela, né, muito extremo para cá, extremo para lá. Justamente por isso que surgiram os movimentos ágeis, porque antes documentava tanto que passava mais tempo documentando do que desenvolvendo software. Então, enfim, tem que se achar esse equilíbrio aí também, mas documentação ou qualquer coisa que se queira usar, acho essencial. Isso que o Luiz comentou é bem interessante, né? De evitar documentar muito lá no começo, até porque boa parte ali talvez já nem seja necessário. Outro ponto também, eu acho que olhando para o outro extremo, também é importante a gente não simplesmente deixar a documentação para o final. Por quê? Porque se a gente documenta só no final, a gente corre o risco de já tá na data de entregar o projeto, entrega sem documentação mesmo e acaba ficando por isso. Do mesmo jeito que às vezes a gente deixa para testar no final e não vai testar porque não tem mais tempo. Então acho que a documentação ela precisa fazer parte do processo. Existem documentações que a gente consegue fazer antes, algumas talvez a gente só consiga fazer depois. Então, por exemplo, talvez a gente consiga criar uma cultura de fazer documentações do tipo, sei lá, RFC ou Design Docs, para a gente conseguir ter uma colaboração melhor entre as equipes para que elas, enfim, se ajudem ali na criação de soluções melhores. Ou lá na frente, dado que o sistema foi criado, então vamos documentar aqui quais são os possíveis casos de falha, quais são, sei lá, post-mortem, acho que o Luiz comentou, é bem interessante, cara. O que não funcionou e o que a gente aprendeu com isso, que também pode ser compartilhado com outras equipes. Ou então, quando a gente tiver um incidente X em produção, como que a gente deve agir para mitigar esse incidente X? Então, algo que também pode estar documentado ali. Eu acho que a gente não precisa pensar em documentação como algo único, existem diferentes tipos de documentação, e eu acho que uma sugestão que eu dou para quem eventualmente não está documentando nada hoje, quer começar e não sabe por onde pensa assim, em qual a principal dor que você sente hoje no seu time. A documentação pode ajudar de alguma forma? Se pode, qual tipo de documentação pode ajudar com isso? Dado esse tipo de documentação, vai lá e documenta. Do jeito que você achar melhor, tá? No começo, eu acho que não importa tanto como você vai documentar isso, desde que ajude a resolver ou a mitigar, pelo menos, esse problema que você tem hoje. Depois, você vai melhorando. Eu acho que ter essa abertura para vamos fazer o melhor que a gente sabe agora e vamos melhorar aos poucos ao longo do tempo, para mim já é um começo excelente, assim. Se a pessoa tiver a ilusão de que ela vai começar com a documentação perfeita e vai resolver todos os problemas, cara, provavelmente não vai dar em nada e vai só gerar frustração nas pessoas da equipe. Vamos parar a empresa e começar a documentar tudo. Isso me lembrou de uma ferramenta, inclusive, né? Um dos grandes problemas que a gente tem em documentação, pegando APIs, né? Você vai gerando ali as suas APIs e a sua documentação ela vai seguindo um outro caminho, né? Ou você não documenta, ou a documentação vai ficando obsoleta, que aí perde sentido. Então, a Spotify tinha muitos problemas com isso, eles acabaram criando um projeto chamado de Backstage. Então, você acaba fazendo a documentação no próprio processo de construção dessa API. Quem quiser dar uma olhadinha depois. Então, olha só, né? Tipo, a gente tem uma ferramenta que está criando uma automação de documentação. Então, assim, não tem necessariamente algo que, você tem que fazer necessariamente isso. Às vezes pode ser servir para sua empresa ou não, né? Enfim, existem tantas opções hoje em dia. O ponto é que a gente não pode deixar de documentar as coisas. You've got mail. E pensando também, além das documentações, né? Teve uma vez que eu li em algum livro, acho que foi um livro do pessoal lá do Basecamp, lá eu gosto bastante do que eles escrevem. E eles falam bastante sobre empresa e tal. E eu acho que eles falaram bastante sobre essa questão dos rituais ajudarem a construir a cultura, né? Vocês acreditam que isso, além da documentação, óbvio que não documentar tudo, mas documentar o que é importante, mas de ter esses rituais, assim, de daily, de ter as retros, de ter o one-on-one na empresa, isso impacta diretamente na construção de uma cultura? Ou vocês acham que isso é bullshit, né? Tipo, o que vocês pensam sobre isso? Eu acho isso muito importante, inclusive eu vou citar o próprio exemplo da Fullcycle, a gente tem os nossos one-on-ones e tem outros processos também, e as deles, né, as nossas deles, inclusive, duram no máximo 15 minutos, né, eu já ouvi falar de deles aí que duram 1 hora todos os dias, eu não sei como que pessoas conseguem suportar isso aí, né, imagina, não sei o que dá pra fazer numa dele, mas eu acho que esses processos são importantes, porque, fazendo analogia com a nossa vida, a gente não cria uma cultura para viver. Você acorda, você toma café da manhã, depois escova os seus dentes, aí você se veste, né, toma banho, enfim, vai fazendo todo o processo ali. Você não faz esses ritos todo dia, e não é essa rotina que vai fazendo com que você consiga
fazer as suas coisas, né? Se você começa a quebrar essa rotina, a sua vida vai meio que virando um caos, né? Então, se você, pessoalmente, você tem que manter essas rotinas para que você consiga operar, imagina uma empresa onde é um ambiente que é um monte de recursos humanos, tecnológicos, stakeholders e mais um monte de outras coisas. A gente tem que ter vários processos para garantir que as pessoas estejam alinhadas, que elas consigam continuar entregando resultados. A gente tem que ver o que está acontecendo, os problemas. O que daily é importante, principalmente? Porque todo dia você vai ver se tem algum impedimento, né? O que a gente pode resolver para poder... Tem gente que faz até daily no final do dia, né? Para você poder já se antecipar e ver o que pode ser feito no dia seguinte. Então, esses processos, eles fazem com que a empresa continue gerando valor e fique coesa. Porque se cada um tiver uma rotina, um modo de pensar, o que vai acontecer? Cada um vai seguir um caminho. A gente faz parte de uma mesma equipe. Então, a gente precisa de ter maneiras para continuar motivando as pessoas, que elas continuem dentro do processo, entendendo o que está acontecendo. Então, para mim, daily, one-on-one, avaliações, indicadores de desempenho, um monte de outras coisas, elas fazem, sim, parte do processo e são muito importantes. Eu sigo aqui na mesma linha do Luiz. Para mim, cultura é tudo aquilo que acontece de forma repetida. Então, a gente tá falando aqui de artefatos. O time tá documentando frequentemente, então isso virou um artefato que acontece de forma recorrente. Então, artefatos, cerimônias, comportamentos, então tudo que acontece de forma repetida acaba se tornando cultura da empresa. Seja pro bem, seja pro mal, tá? Porque nem tudo funciona talvez tão bem quanto a gente espera. Então, por exemplo, a gente tem a cultura aqui de fazer reunião diária. Beleza, mas essa reunião diária tá sendo efetiva? Acho que é uma pergunta importante de se fazer. Talvez ela não esteja sendo nada efetiva, e o time só faz porque, sei lá, já é o normal dele, já é a cultura do time fazer. Então aqui cabe te perguntar, cara, será que faz sentido a gente continuar fazendo? Ou pelo menos faz sentido a gente continuar fazendo nesse formato que tá hoje? Então não é porque é cultura que significa que é bom, tá? Então esse é um cuidado muito importante que a gente precisa tomar. É claro que tudo aquilo que funciona bem, a gente tem a vontade que aquilo se torne uma cultura. Então é algo que exige alguma energia pra gente conseguir garantir que aquilo vai acontecer de forma repetida. Porém, a gente tem que tomar cuidado para esses casos onde, enfim, a gente pode ter problemas ali, coisas que não estão funcionando, talvez documentações que não estão ajudando tanto, não estão fazendo tanto sentido, só estão tomando tempo do time, ou então cerimônias ali que, cara, não estão legais, não estão encaixadas, não estão gerando valor pro time, ou vai ajudando o time a gerar valor de alguma forma, comportamentos que não estão sendo interessantes, mas que qualquer motivo ele pode estar sendo encorajado ali na empresa, já virou cultura, as pessoas se comportaram daquela forma. Então eu acho que é importante ter esse senso crítico também, né, de, ok, a minha cultura hoje é essa, a cultura da empresa hoje é essa, mas algumas coisas podem não ser tão boas quanto a gente gostaria que fosse. E se isso estiver acontecendo, beleza, então vamos tentar mudar essa cultura para algo, enfim, que seja mais benéfico pra gente. Nesse caso eu tenho 2 exemplos que eu recordei, porque cultura não é necessariamente o que a gente quer, o que acontece, né? E aí o Luiz comentou sobre as questões das dailies de 1 hora. A gente trabalhou de outsourcing uma vez pra uma empresa e os caras tinham essa mania de fazer uma daily um pouco mais alongada, né? E aí, isso lá no começo do ano. E aí tem o TLDR, que é um maravilhoso escutador de reuniões, né? Um companion. E virou padrão na empresa, virou uma cultura não desejada, mas acontecia de todo mundo com câmera fechada, depois pedia pro TLDR gerar um resumo dos tópicos da reunião. Então, assim, era uma cultura que existia dentro da empresa, que o gestor acreditava que aquilo era eficiente, mas não era, e virou uma outra cultura dentro da empresa, as pessoas esperarem uma pessoa que tinha criado uma newsletter dentro da empresa, que disparava o resumo da daily em alguns tópicos. E o prompt dela era, resuma esta daily em 10 tópicos. Então era isso e era... O nome da newsletter era uma coisa assim, tipo, 10 tópicos úteis, um negócio assim. Mas, voltando pra isso, a gente fala um pouquinho sobre documentação ali e tal também. E também meio que dessa linha de IA. Às vezes a gente não tem uma equipe, ou a gente não tem a cultura de realmente, de fato, fazer análise de código, ou fazer documentação e tal. E uma das coisas que eu ouvi, acho que foi até semana passada, com uma pessoa falando, é uma empresa bem pequenininha, eles estão em 6 pessoas, e eles estão desenvolvendo um sistema de BPO financeiro, um negócio específico. E eles começaram a criar a cultura de todo dia, no final do dia, fazer com que uma IA resumisse os commits e fizesse uma análise do código e fizesse sugestões de alterações na documentação do código. E aí eles notaram que, claro, eles passaram a não escrever na totalidade a documentação, mas eles passaram a revisar. E isso deu uma certa celeridade, inclusive
Porque como a IA lia o código e gerava a documentação, às vezes ela interpretava errado o que estava, e aí isso gerava melhorias de código. Vocês acham que isso é uma possibilidade de cultura de engenharia ser implementada, considerando o cenário que a gente está? Boa. Eu acredito que sim, tá? A gente tem que pensar que, no fim das contas, quando a gente faz uma revisão, quando a gente cria um documento, quando a gente faz seja lá o que for, a gente está buscando resolver algum problema com aquilo, tá? Tirando, obviamente, criar o código, que isso aí é para eu gerar valor no ambiente de produção, mas tirando isso, todo o restante, eu faço para resolver algum problema no próprio processo de desenvolvimento. E existem ferramentas que podem ajudar a gente nisso. Acho que IA é uma dessas ferramentas. Outra ferramenta que talvez agora esteja se tornando de certa forma obsoleta é o antigo autocompletion, que agora está sendo muito feito com inteligência artificial também. Então, existem várias ferramentas que a gente consegue usar para que ela ajude o time, a empresa, a alcançarem um certo resultado. Eu acho que um time não deveria se privar, é só, vamos dizer, na minha visão, é só uma ferramenta a mais, super poderosa, mas para mim é mais uma ferramenta para ajudar a resolver um problema. Eu acho isso muito importante porque vamos pensar que quando você está revisando, você está melhorando seus processos. E a gente da área de tecnologia, muitas vezes, é a casa do Ferreira Espeto de Pau, porque veja só, a gente tem o conhecimento, tem os fundamentos e a gente poderia estar criando automação. Toda vez que você cria uma automação, você acaba melhorando seus processos. E aí a gente está entrando já numa área de DevOps, porque se você está criando uma ferramenta de IA para poder revisar o seu código, isso está fazendo a sua entrega, no final das contas, ser melhor. Então, eu sou totalmente a favor disso, porque quando a gente começa a trabalhar com esse processo, a gente começa a diminuir uma coisa que é um dos principais pontos porque a gente tem cultura de engenharia, é débito técnico, né? Toda vez que você está fazendo uma entrega, tem lá um jurinho que você tá colocando junto, né? Aí, se você não resolve esse jurinho, ele é igual o cheque especial, né? Não entra o cheque especial. Aí, daqui a pouco, você vê ele tá cobrando aquele juro acumulado lá na frente, né? E é sempre, às vezes, as empresas acham que esse juro acumulado vai existir um momento utópico, né, do outro mundo, que alguém vai resolver isso, você não vai resolver. Se você deixar para algum momento, um planejamento depois, isso aí é ilusão, né? Você tem que fazer parte do processo. Então, quando você começa a usar essas ferramentas, você está justamente evitando esse débito técnico ou diminuindo ele aos poucos, né? Porque a gente entregou ali, tem um jurinho, aí você diminui um pouco. Então, testes, automação com IA, qualquer coisa que ajude isso aí, sou super a favor, porque a gente tem que ter esses momentos de preocupação com o desempenho dessa tecnologia, né? Porque esse juro vai cobrar caro na hora que o sistema cair, que tiver uma falha crítica, que a empresa perder muito tempo e muito dinheiro. Esse juro se paga dessa forma. O sistema caiu lá, a gente ficou 2 dias inoperante, quanto que a empresa perdeu de dinheiro, quanto que a gente perdeu de tempo, gerou de estresse, todo mundo apontou o dedo para todo mundo, né? Assim, todo mundo aqui, eu sou o culpado, mas o culpado somos todos nós, né? Porque se a gente está aqui na equipe, estamos numa empresa, tem alguma coisa errada envolvendo todo mundo, não é exatamente só um. Então, tem que ter alguma coisa que nos ajude a diminuir esse débito técnico. Para mim, assim, um dos pontos principais é isso, porque se a gente não tiver uma cultura de engenharia, vai se acumulando de uma certa forma que, como que você vai resolver? Inclusive, tem muitos alunos que chegam para mim e perguntam assim, Luiz, eu tenho aqui um sistema, um monolito, sei lá, qualquer coisa, como que eu consigo resolver os problemas? Eu faço a pergunta assim, você tem teste? Então, a gente até testa, sim, mas não é algo que faz parte do dia a dia, etc. Não, mas tem que ter teste. Não, mas não tem outra solução, porque como que eu vou convencer os gestores, como que eu vou convencer as outras pessoas a fazerem? Porque não é parte da cultura. Como que eu consigo inserir isso? Aí que mora o problema, né? Porque algo que está intrínseco na cultura, uma mudança pequena ali e tal, ok. Agora, você inserir um novo comportamento que as pessoas não estão acostumadas, ou que elas rejeitam totalmente, aí, meu amigo, né, como é que você vai fazer um negócio desse? Então, você tem que encontrar maneiras, automações, essas coisas, para poder melhorar essa engenharia, senão... Eu já passei por isso, assim, algumas vezes, mas felizmente, quando eu passei por isso, na equipe onde eu atuava, eu era o tech lead, então eu editava. Pessoal,
tem que ter teste, não vai passar na revisão, não vou aprovar, tem que ter. Aí tem gente que batia o pé e tal, mas, cara, paciência. Vamos dizer assim, eu era uma pessoa relevante ali na equipe, em termos de opinião, eu era tech lead, então ficava mais fácil. Agora, se eu sou um engenheiro, sei lá, um engenheiro pleno na equipe, pô, descobri aqui que legal, dá pra fazer teste, pô, massa, ajuda bastante. Mas agora, o meu tech lead não quer, o gerente não quer, cara, aí fica muito difícil. Mas um ponto aqui que eu acho que é importante a gente ter em mente e que eu acho que, eu sinto muita falta em nós, profissionais de tecnologia, é que quando a gente fala sobre tecnologia, a gente fala só sobre o ponto de vista técnico. Então a gente fala muito de, é importante ter testes automatizados, é importante, sei lá, documentar, é importante a gente ter um bom monitoramento, por aí vai. Pô, beleza, massa, é importante, mas é importante por quê? Como que a gente vai explicar isso para uma pessoa de negócio? Imagina a gente falar, não, a gente tem que criar testes automatizados para os negócios. Não, sei lá, eu quero a funcionalidade, entregue mais rápido. Isso aí, para mim, o importante é velocidade. Então, se a gente não conseguir fazer essa tradução, o que significa tecnologia ou engenharia do ponto de vista do negócio, cara, esquece. A gente vai ter muita dificuldade de conseguir, dependendo da empresa, conseguir criar essa cultura de engenharia. Então, acho que muito disso parte de nós termos essa capacidade de fazer a tradução. Então, eu não faço teste porque, sei lá, o Uncle Bob ou quem tiver que fala que eu tenho que fazer teste. Eu faço teste porque a incidência de bugs provavelmente vai ser menor e vai abrir mais tempo para eu conseguir trabalhar em problemas em produção, em atividades que vão gerar valor no ambiente de produção. Ou então, eu faço teste porque assim eu consigo rodar teste na aplicação inteira automaticamente depois, isso vai agilizar na hora que eu for deployar esse código, porque eu não vou precisar manualmente testar cada funcionalidade, ou, caso eu não vá testar manualmente, isso vai permitir com que eu não corra riscos desnecessários quando eu for colocar a minha aplicação em produção. Isso tudo tem impacto direto no negócio. Não é que, não, tem impacto direto. Acho que esse é o ponto que a gente tem que, vamos dizer assim, brigar e nos cobrar mais, pra gente conseguir dar essa explicação de uma forma mais direta, né? Então, não é que a gente tá entregando pouco porque o time é lento. Não, o time é lento porque o código tá cheio de dívida técnica, é lento porque a gente tem que fazer teste manual pra tudo, é lento porque na hora de fazer o deploy, cara, não é automatizado, tudo tem que fazer de forma manual, tem que entrar na cloud, que não sei o que, cara. Isso tudo vai tomando o tempo do time e faz a entrega ser lenta, faz a entrega ser sem qualidade, que vai impactar o negócio, quer queira, quer não. Eu queria comentar, o Eduardo me fez lembrar uma coisa desse livro do Projeto Fênix. Tem uma coisa que acho que era como que era o protagonista? Ele virou vice-presidente de operações de TI, o Bill. Aí ele foi identificando ali os problemas e tem uma parte que ele se dedica a um cara chamado de Brent. A história é fictícia, né? Mas tem o cara, o Brent. E você provavelmente que está ouvindo isso vai se identificar. O Brent é o cara que é o bombeiro da empresa. E às vezes a empresa tem vários bombeiros. Sempre quando tem falhas críticas e etc., o Brent era alocado. Então o Brent ficava ali no Projeto Fênix, que era o projeto principal, mas toda hora tinha problemas e o Brent era desviado. Ele era um engenheiro muito talentoso. Então às vezes acontece justamente esses gargalos, né? Cria-se uma cultura que essas pessoas são os bombeiros e elas vão ser sempre acionadas. Mas aí você está deixando de extrair o que é de melhor dela, porque ela toda hora está apagando incêndio. Então, acho que se eu não me engano, o Bill blindou ele. Não, tipo assim, você só vai pegar a demanda que ia aparecer pro Fênix. Tinha vários outros projetos lá. Chegou outra coisa aqui, você vai literalmente recusar. Porque era o core da empresa e a empresa estava atrasada com isso e tinha que entregar, que corria risco da empresa falir, né? Então, muitas vezes, se cria essas más culturas também, né? Não só, a gente está falando de cultura boa, mas más culturas, que aí você começa a criar esses gargalos e vícios, né? Que às vezes a gente nem se toca, e você tem às vezes essas pessoas muito talentosas, elas saem da empresa justamente porque você criou uma cultura ruim, de muita pressão, de sobrecarregar essa pessoa, tendo burnout e outras coisas, né? Então tem que tomar cuidado com más culturas também. Então, pensando nisso, assim, também, eu queria entender quem vocês acham que é a responsabilidade de olhar para a cultura. Tipo, hoje não existe, tipo, um CCO, Chief Culture Officer, sei lá, que é uma pessoa específica para olhar para a cultura, né? Então, isso tem que ser um papel do CTO, tem que ser um papel... Ou, tipo, vocês até falaram, né, que para os devs é muito difícil aplicar uma mudança numa cultura... Quem você... Tem que ter uma pessoa que fica olhando para isso o tempo todo? Deixa eu colocar um ponto aqui. Eu visitei uma empresa faz uns 4, 5 meses agora, e lá a cultura era um ponto muito forte. Não cultura necessariamente de engenharia de software, mas cultura corporativa era algo muito importante. E dentro de cada setor,
claro, eles eram uma empresa gigante, mais de 300 funcionários e tal, mas cada setor, cada microsetor, eles tinham o que eles chamavam de um guardião da cultura. Eles chamavam literalmente de guardiões. E qual que era o compromisso dessas pessoas? Era garantir que as coisas que estavam acontecendo, o que as pessoas faziam sem o chefe olhar, e as boas práticas estavam sendo acompanhadas. E a missão deles não era ser dedo duro. A missão deles era entender por que aquilo estava acontecendo de maneira que fugia à cultura desejada, para tentar propor pontos de inflexão para que aquilo mudasse. Então, usando um exemplo, lá existia um problema grave que era a demanda, ela vinha incorreta do pessoal de produto. Ela não vinha bem documentada. E aí, o que acontecia? Ela virava uma tarefa, só que a pessoa que executasse a tarefa, ela já não executava a tarefa. Ela já ia direto na pessoa de produto perguntar o que ela queria dizer sobre aquela tarefa. Isso deixava aquela pessoa de produto sobrecarregada com um monte de dúvidas do pessoal que ia desenvolver. E aí o guardião da cultura observou isso e entendeu que a pessoa desse time precisava melhorar a documentação das atividades. Então lá eles tinham esse papel de guardiões da cultura, né? Então só trazendo um exemplo aqui, né? Mas que era uma coisa que eu achei muito interessante que funcionava, e eles tinham isso na gestão de software, eles tinham isso no processo financeiro, eles tinham isso na parte contábil, eles tinham isso na parte de RH, e eles tinham isso, e essas pessoas da cultura se reuniam com frequência para poder fazer ajustes. A minha visão sobre isso é o seguinte: cultura, para mim, olhando na pirâmide organizacional da empresa, ela vai de cima para baixo. Esse é o primeiro ponto. Cultura, ela pode existir ali dentro da equipe, determinadas peculiaridades, né, de como que a equipe opera, e dependendo do contexto, do tamanho, mas a coisa vem de cima para baixo. Então, ela vem do CTO, vem do CEO, vem do tech lead, vem das pessoas que são líderes, né? São elas que vão se espelhar, vão ser elas que vão ter condições de ter a visão de como que as coisas têm que ser, e do porquê tem que ser, e para onde que a gente está indo. Então, se a cultura ela tá vindo do lado contrário, eu acho isso muito ruim, porque as pessoas que estão mais nichadas, elas não vão ter uma visão mais abrangente, né? A cultura, ela tem que ter uma visão mais abrangente. Você tem que conhecer várias áreas da empresa, vários outros setores, conversar com múltiplas pessoas para entender o que precisa ser feito, né? Enfim, eu imagino que outras empresas devam, às vezes, até enxergar de outra forma, às vezes de uma forma mais heterogênea, mas para mim, exatamente, tem que ser aí de cima para baixo. Acho que eu vou muito nessa linha também, de quanto mais influente a pessoa é na empresa, mais responsável pela cultura ela se torna, tá? E é claro que as pessoas mais influentes são CEO, se deve ser CEO, CTO, enfim. Quando a gente está falando aqui de cultura de engenharia, então talvez CTO seja a pessoa mais importante dessa empresa em relação à cultura da engenharia. Então começa essa pessoa, mas isso vai destrinchando, isso vai descendo, né? Claro que pessoas, vamos dizer assim, um dev júnior na empresa, ele tem uma responsabilidade muito pequenininha. Não é que ele tem que fazer as coisas, ele não tem que fazer as coisas. Sim, é esperado que ele se comporte de acordo com a cultura. Mas agora, ele tem pouca influência na empresa. Então, não é de se, vamos dizer assim, né, de esperar que, nossa, essa pessoa vai fazer toda a diferença. Não é por aí. Então, quanto mais influência, é uma regrinha simples, né? Quanto mais influente a pessoa na empresa, mais responsável ela se torna pela cultura, tá? Isso significa que, quando a gente tem, por exemplo, lideranças da equipe, essas lideranças são responsáveis também pela cultura. Então, de propagar isso para as pessoas que estão na equipe, garantir que a equipe está trabalhando de uma forma aderente à cultura, tá? Eu acho que esse é um ponto. Outro ponto é que, querendo ou não, conforme a pessoa, vamos dizer assim, vai diminuindo a senioridade, até chegar talvez no estagiário ali, essa pessoa ainda assim tem alguma responsabilidade pela cultura, ainda que seja pequenininha. Então, de alguma forma, essa pessoa precisa ajudar na propagação dessa cultura, ainda que ela ajude muito pouquinho ali, tá? Numa situação aqui hipotética. Dito isso, a minha visão é muito importante a gente usar um certo sistema de incentivo para duas coisas. Para garantir, primeiro, que as pessoas estão minimamente aderentes à cultura, tá? Porque se não tiverem, elas precisam ser, vamos dizer assim, né, receberem algum feedback em relação àquilo para que elas possam melhorar. Então, elas precisam ser avaliadas, tá? Então, um ciclo, sei lá, anual, semestral, trimestral, depende da empresa aqui, de avaliação de desempenho. Caso a empresa tenha, se não tiver, vale pensar em criar. Isso tem que ser passado para ela. Isso tem que ser avaliado para a pessoa entender mais ou menos onde ela está se encaixando ali. Se ela está atendendo, onde ela está atendendo, onde ela está
esse tipo de coisa. E o outro que também pode estar nesse mesmo ciclo de avaliação é o quanto que, beleza, uma coisa sou eu estar aderente à cultura. Agora, o quanto que eu também estou influenciando as outras pessoas. Então, por exemplo, vamos dizer que a cultura aqui de engenharia nossa, uma cultura de, sei lá, de criar testes automatizados. A gente faz testes em todas as entregas e tal, mas tem uma pessoa na equipe que não está fazendo teste. Será que eu estou encorajando essa pessoa a fazer teste? Será que eu estou ensinando para ela como é que faz? Estou sentando, estou pareando com ela? Porque talvez ela não tenha conhecimento. Então, o quanto que eu estou preocupado com o que está acontecendo à minha volta também. Isso também vale ser avaliado lá na avaliação de desempenho da pessoa, porque ela, vamos dizer assim, né, dependendo do quão influente ela for, quanto mais influente, mais ela vai ser cobrada disso. Então, não só de fazer o meu, mas também de garantir que os outros vão se interessando. O que vai mais ou menos em linha com o que o Alexandre comentou sobre guardiões de cultura. Né? Então, para mim, guardiões de cultura, num cenário ideal, todo mundo é guardião, em diferentes níveis ali. Quanto mais influente, mais a pessoa é responsável por se tornar guardiã. Acho que quando isso vem de todo mundo da equipe, de certa forma, isso é excelente e, na minha visão, deveria ser influenciado através não só da avaliação de desempenho, mas de outras formas também, mas eu acho que a avaliação de desempenho é uma forma que tem bastante alavancagem ali para ajudar as pessoas a mudarem comportamento. Cara, uma questão que eu acabei de recordar, né? Eu tinha um time de uma galera trabalhando abaixo de mim na parte de desenvolvimento e eu cobrava muito que todas as comunicações fossem feitas por dentro de uma ferramenta que a gente utilizava, né? Para que eu pudesse acompanhar. E, cara, sempre vinha a mensagem por fora. E eu, caracas, velho, o que tá acontecendo que eu não tô conseguindo controlar essa galera? E a culpa era minha, velho. Porque quando eu queria falar com eles, eu mandava uma mensagem no WhatsApp. Mas quando eles falavam comigo, eu queria que eles me mandassem mensagem pela ferramenta. E quem me deu o toque, cara, foi uma pessoa que tinha recém entrado na empresa e falou assim, por que tu pede pra gente fazer isso e tu faz isso? Deu, porra, cara, o problema sou eu. Então, de fato, você tá, é completamente certa a visão de que a cultura, ela vem de cima pra baixo e as pessoas vão guiar, por exemplo, né? E uma outra coisa que eu desses tempos aí foi alguém falando assim, que a cultura da engenharia, a gente já sabe que as pessoas são contratadas pelas hard skills e a gente demite elas pelas soft, né? Então, é mais ou menos assim que funciona. E aí eu vi uma pessoa que comentou assim, uma coisa que eu achei bem interessante, que foi, se você quer definir se a tua cultura tá indo no caminho certo, veja o motivo pelo qual você contratou a última pessoa na sua empresa e qual foi o motivo que você demitiu a última pessoa. E aí, se você olhar esses dois cenários, e os dois estiverem alinhados com o que você espera para a empresa, provavelmente você tem uma cultura forte dentro da empresa. Agora, se ou você contratou pelo motivo errado, ou você demitiu por algo que a pessoa foi contratada a fazer e não fez, tem que rever como é que você está fazendo as coisas dentro de casa. O Alexandre me lembrou de um caso, vou contar assim, obviamente preservando a ética. A gente já teve um dos casos de desenvolvedores que já deram um pouco de problema pra gente, era justamente uma pessoa que ela não conseguia aderir à cultura que a gente tem aqui dentro. E essa pessoa já trabalhava um bom tempo com a gente e a gente tentou de tudo quanto é jeito mentorar essa pessoa, dar tratamento fora com psicólogo, coisas assim. E a gente sempre ficava, poxa, mas aquela pessoa ali esteve lá lá atrás, quando a gente estava crescendo bastante, vamos manter ela. E essas decisões, às vezes, elas são muito ruins, porque essa pessoa, ela estava destruindo a cultura dentro dos desenvolvedores, porque o tratamento para ela era totalmente diferente. Então, a gente desligou, demorou a fazer esse desligamento, a gente aprendeu justamente com isso, mas depois a gente falou, poxa, ainda bem que a gente fez, porque não dava mais para poder continuar. Então, quando o Alexandre falou justamente dos motivos de demissão, eu lembrei justamente desse ponto, né? Então, foi um sofrimento grande, assim, era a questão da pessoa não querer aderir à cultura de testes, não fazer revisão, às vezes, do próprio código, não saber se comunicar, começou a inclusive problemas pessoais, começou a afetar dentro da própria empresa, as coisas muito estranhas, né? Então isso acaba contaminando o time como um todo e o gerenciamento disso é muito ruim, né? Porque aí você começa a dar folgas para essa pessoa, esse tratamento é totalmente diferente, você começa a se questionar o quanto vale, né? Aquilo ali, se aquilo ali tá... Porque, poxa, você tá tendo aquilo todo investimento e não há uma mudança, né? Não há uma diferença, então... Isso faz parte também da cultura, né? A gente aqui tem uma cultura muito flexível para as pessoas poderem determinar coisas pessoais, mas ela tem que seguir essa cultura de testes, de ser comunicativa, de comunicar com várias áreas, de estar aberta a propor várias coisas, mas assim, a gente não gosta de a pessoa entregar coisas mal feitas,
de tratar mal as outras pessoas, né? Então, muitas vezes a cultura mais importante são coisas simples, né? Inclusive, às vezes até como você envia uma mensagem, faz parte desse processo aí também. Acho que quando a pessoa destoa da cultura, não é só ruim para a empresa, mas é ruim para a pessoa também. Porque imagina você viver num ambiente onde está todo mundo fazendo algo diferente de você. Cara, isso leva à loucura. Então, isso é ruim até para a saúde mental da pessoa. Então, às vezes a pessoa não, vamos dizer assim, né, não recebe, não entende, não absorve o feedback que ela está recebendo dentro da empresa. Talvez ela precise de um feedback mais duro, seja uma demissão, para talvez assim ela aprenda e, enfim, ela vá executar em outro lugar. Ou ainda que, vamos dizer que, não, ela acha que aquela forma de trabalhar é a forma correta. Tudo bem. Talvez tenham empresas que, cara, combinem com você. Então, vai trabalhar nessas empresas que provavelmente você vai ser muito mais feliz lá. Mas agora, trabalhar num ambiente onde você tá, vamos dizer assim, né, estimulando as pessoas fazendo negócio diferente do que eu esperava, vamos dizer assim, da liderança sênior. Cara, e você também, enfim, não concorda ali, cara, tipo, a chance de dar problema é muito grande pra ambos. E agora, já encerrando o nosso papo, eu acho que talvez seja importante só a gente recapitular algumas coisas assim, tipo, beleza, eu sou um gestor e eu percebi que a gente não tem uma cultura de engenharia muito bem definida. O que eu faço? Tipo, eu acho que primeiro a pessoa vai ter que pelo menos definir o que ela acredita ser uma cultura de engenharia e daí começar a propagar através de rituais, documentação, etc. E se você é um dev, eu acho que também, porque a maioria das pessoas que escutam nosso podcast são devs, né? Eu acho que vale a pena também, né? Tipo, tu chegar na empresa e tu tentar puxar essas conversas, né? Tentar falar com teu líder no one-on-one, tentar puxar essa... Eu acho que também tem a questão do CTO, que ele cuida dessa cultura de engenharia, de ele ser aberto o suficiente para escutar feedbacks das pessoas também, né? De deixar as pessoas darem a opinião delas. Tipo, um dev lá, júnior, que acabou de entrar, ele falou para mim que é importante ter testes automatizados e a gente nunca faz. Mas por que ele tá falando isso? Talvez ele veio de algum lugar e ele tem alguma coisa a especificar, né? Não sei se vocês querem também deixar alguma outra dica. O Luiz Carlos falou de um livro. Enfim, fica aí aberto o microfone para vocês. Eu acho que tem, assim, pra mim, depende um pouco ali no que a pessoa vai fazer. Claro que cada pessoa, quando ela se torna, você vai se tornando mais sênior, ela vai tendo algumas preferências por ferramentas, por cerimônias, práticas, enfim, por aí vai, né? E é claro que a vontade dela não, a gente tem que fazer tal coisa desse jeito e tal, enfim, ela tende a acreditar algumas coisas, é natural, porque a gente tem as nossas preferências de acordo com os nossos aprendizados ao longo do tempo. Porém, para começar, a minha sugestão aqui não faça um movimento muito brusco de cara, a não ser que seja realmente muito necessário, e foque em um conceito que, para mim, é um dos mais importantes para todo líder, que é o conceito de alavancagem. Então, você pode talvez fazer 1000 mudanças ali para melhor no time, mas provavelmente uma dessas 1000 mudanças vai ser que vai trazer mais impacto com menos tempo no time. Então, começa por ela. Tá? Então, aí cabe você usar a sua experiência para entender qual o melhor movimento que eu consigo fazer que vai trazer o maior impacto para minha equipe. E comece por ele. É criar documentação? Não sei, talvez seja. É começar fazendo testes automatizados? Não sei, talvez seja. Sei lá, investir aqui no relacionamento entre as pessoas, na aproximação com o negócio? Eu não sei. É você que vai ter que avaliar no seu contexto o que pode trazer mais resultados no espaço de tempo mais curto, e a partir disso, você começa a criar cultura em torno disso. E depois você vai para outra coisa, depois para outra. Se você tentar mudar muita coisa ao mesmo tempo, não, a gente vai ter testes automatizados, tudo vai ser automatizado aqui, deploy, a gente vai fazer isso, usar essa aquela ferramenta, cara, tipo, a chance de não dar certo, ou de o estresse ser muito grande, e muito prolongado é muito grande. Então, eu acho que é algo que é importante ter em mente. Escolhe o que vai trazer mais impacto em menos tempo, começa por isso, e depois vai tendo essa mesma mentalidade para garantir que a equipe, a empresa está evoluindo aos pouquinhos. Eu vejo que nesse ponto me lembrou de uma coisa importante que acontece quando a empresa ou não tem uma cultura bem implementada ou a cultura está estranha. Começam a chegar demandas de tudo quanto é lado e tudo começa a ser urgente, né? Não, isso aqui é urgente, mas aquilo outro também é. E aí? Qual dos dois qual desses que a gente vai fazer? Porque se tudo é urgente, nada é urgente, né? Você tem uma série de coisas a ser feitas. Se você não tiver um critério, uma categoria para poder ver o que é mais impacto, o que é menos impactante, enfim, acontece isso, né? Você tem os stakeholders, tem a gestão, tem os clientes, enfim, todo mundo vai chegar a demanda se você não souber categorizar isso. Então, a primeira coisa é você tem que ter uma visão estratégica do que está acontecendo.
o que representa mais risco, o que representa menos risco. Beleza. Uma vez que eu conseguir começar a determinar isso aí, eu vou ter visão do que necessita ser feito para agora e que eu posso ir escanteando ou fazendo com uma não prioridade muito grande, né? Uma vez que eu fiz essa determinação, aí eu posso começar a implementar processos focados em coisas que são mais urgentes, né? Que são esse pagamento desses débitos técnicos, mudanças ou correções aí de falhas críticas. Então a gente vai criar aqui um processo para que a gente faça muitas revisões, muita análise, porque é isso aqui que está dando problema, né? Aí você pode até, às vezes, descentralizar um pouco as outras decisões. Então, é uma forma de você estar criando uma cultura para poder criar um gargalo ali, para poder passar numa esteirinha de analisar o que é mais risco, o que não é. Isso aí já melhoraria bastante, porque aí a gente começa a ter a rastreabilidade, eu consigo ver, às vezes, até coisas que estão paradas, que não estão feitas, né? Então, é começar a ter uma visão, de fato, para poder organizar o que precisa ser feito e o que não precisa ser feito. Aí entraria essa parte de automação, de testes e outras coisas assim, né? É ter uma parte, de fato, de gestão e depois, lá na frente, poderia trabalhar com indicadores de desempenho, né? Os famosos aí, os KPIs, né? Tempo médio de atendimento, soluções de ticket, NPS, né? Aí sim, quando você cria essa cultura e você consegue saber se ela tá legal ou não, porque não adianta nada. Como é que a gente implementou aqui uma cultura de testes? Como que a gente mede que isso tá, de fato, tendo algum efeito, algum benefício, né? Então, esses indicadores de desempenho ajudariam. Então, passa por uma visão estratégica. Eu que normalmente não tenho, tudo é prioritário, tudo é urgente, né? Tudo é para ontem. Então, enfim, a gente não pode ter tudo para ontem, porque senão você não tem prioridade. Tudo vai ser prioridade, uma coisa vai atropelando a outra, né? Vai chegando uma decisão de alguém que tá... uma coisa já é urgente. Chegou uma decisão que alguém está pedindo para fazer alguma coisa que vai atropelar aquela outra coisa, e aquela coisa que você estava fazendo, você abandona, que era urgente, agora já ela não é mais. Aí você cria um cemitério de mudanças que não foram implementadas ou que foram implementadas mais ou menos. Você perdeu muito tempo e dinheiro para poder fazer tudo isso, né? Enfim. Eu queria fazer só um último ponto aqui, para servir também para a pessoa que está acompanhando a gente refletir, né? Que é o seguinte: comunicação é muito importante na propagação da cultura. As pessoas precisam saber o que é esperado também, do ponto de vista da liderança sênior da empresa. Mas existe uma outra forma que também é extremamente eficaz vamos dizer assim, né, na propagação dessa cultura da empresa, que é quem você promove e quem você demite. Então, pensa muito bem em quem você vai promover. Essa pessoa reflete o que você espera, a cultura, seja cultura de engenharia, cultura de maneira geral da empresa. Se a pessoa reflete essa cultura, se ela reflete, então provavelmente você está promovendo a pessoa certa, tá? E a mesma coisa a demissão. Essa pessoa que está sendo demitida, ela de certa forma, ela vai contra o que você entende que é a cultura da empresa. Se ela vai contra, então provavelmente você também está demitindo a pessoa certa. E isso passa um recado muito importante para as pessoas que estão à volta, porque elas vão olhar para as pessoas que estão crescendo, estão sendo promovidas na empresa, e vão olhar também para as pessoas que estão sendo demitidas, e vão entender o recado, tá? Conforme isso for acontecendo ao longo do tempo. Então pense muito bem quem você promove e quem você demite. Então é isso, pessoal. Obrigado aí. A conversa foi bem legal. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Luiz. Obrigado, Alexandre, aí, pela conversa. O podcast vai ficando por aqui. Não esqueçam de também acessar a lojinha da CodeCon, né? A Developer, dvlpr.com.br. A gente tem camisetas, pins e vários outros produtos, canecas legais para devs. O Escovando Bits é o podcast da CodeCon. Conheça nossos eventos acessando o site codecon.dev, participe, siga a CodeCon nas redes sociais, assine o podcast no seu agregador preferido. O podcast foi apresentado por mim, Gabriel Nunes e Alexandre Kosterman, e teve a participação de Eduardo Matos e Luiz Carlos. Valeu, até mais! Este podcast foi editado pela BZT.